Olá pessoal, eu sei que eu tô um pouco sumido do YouTube e da Twitch, mas eu vou aqui dar a minha opinião sobre esse resultado do primeiro turno dessas eleições. Eu já imaginava que haveria segundo turno com o Lula na frente. No domingo começou a apuração, o Lula até passou dos 50% e tal, depois o Bolsonaro pegou a dianteira e depois no finalzinho o Lula tomou de volta. Mas assim, galera, já era previsível certas coisas. Algumas pessoas vão falar, mas foi fraude, que teve roubo, porque em Minas o povo reelegeu o Zema, mas votou a maioria no Lula. Porque isso não pode, como assim a pessoa vota no Lula, mas não vota no Zema? Cara, eu não moro em Minas, não posso dar esse prognóstico de nada, tá? Por qual motivo o mineiro, por exemplo, votou no Zema e votou no PT. Pelo diagrama de Venn dá para fazer essa correlação que teve gente que votou no Zema e votou no Lula, tá? Mas é engraçado, é o seguinte, as pessoas se perguntando e tal, que não pode ser, porque é assim, porque é assado. Galera, agora não adianta chorar pelo leite derramado. Já se passaram 4 anos quando o Bolsonaro foi eleito. E o que aconteceu nesse meio tempo? As pessoas têm que sair um pouco da bolha e entender que a motivação da população não é tipo conservador versus comunismo. Muita gente votou no Lula por N motivos, como teve gente que votou nos outros candidatos. Assim, você vai chegar numa pessoa que passou um perrengue do caralho, tá? Algumas pessoas perderam emprego. Eu acabei perdendo emprego nesse meio tempo, tá? Não por esse motivo, mas. Cara, as pessoas votam num candidato. Não porque vai vir, eu vou votar no Lula porque eu quero um estudo estatal, não. A galera, por mais que seja até uma visão equivocada das coisas, mas lembra que no tempo do Lula a pessoa tinha isso, tinha aquilo e tudo mais, mesmo que não era um mérito do Lula, mas a pessoa associa a figura do Lula. E não tem como você demover esse pensamento dessa pessoa. Mas quem vota no Lula é bandido, é filho da puta, que não sei o que. Cara, teve pai de família, mãe de família, gente honesta, trabalhadora que votou no Lula. E qual que é a visão agora do bolsonarismo nesse sentido? Não, vamos execrar, vamos esbravejar contra uma fraude, contra o comunismo e tal. Então eu acho muito difícil em menos de um mês tentar reverter esse quadro. Eu acredito que o Lula vai ser eleito. Há muito tempo atrás, há pelo menos 2 anos atrás, eu falava não tem como o Lula ser eleito. Mas veja, o prognóstico, por exemplo, que a galera fala o seguinte, por causa da culpa do Nordeste. Mas todas as outras regiões somadas têm muito mais população que o Nordeste e o voto do Lula nessas regiões que fez a diferença. Foi o voto do Lula nas regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste que fizeram a diferença. Porque o Nordeste sempre vai ser um reduto eleitoral petista, sobretudo a Bahia. A Bahia, Piauí, Ceará são redutos eleitorais muito fortes. Rio Grande do Norte reelegeu a Fátima Bezerra. Mas é porque eles são comunistas. Até uma jornalista acho que Globo News falou assim, que as outras regiões são mais conservadoras que o Nordeste. Não, no nordestino, cara, você acha que o cara lá do sertão e tal, do agreste, seja lá o que for, você acha que ele quer, por exemplo, o dedo no cu e gritaria? Você acha que ele quer banheiro trans? Você acha que ele quer pautas LGBT quem mais YZ? Não. Mas ele vota no Lula porque o Lula deu uma coisinha, por causa das migalhas, das obras, por ele vir de Pernambuco, entendeu? Então eu acho que o bolsonarismo errou feio
errou feio nessa leitura. Muitos fizeram essa leitura muito errada. E eu vejo que a direita brasileira também cometeu esse erro de não tentar ler o que a população queria. E a esquerda ela é muito experiente nesse sentido. Ela sabe fazer um bom trabalho de base. Quantos influenciadores da direita, dita direita, que vivem vendendo livro, que é uma coisa que tem que vender mesmo. Conhecimento nunca é demais. Mas não estou falando disso. Mas distribuindo Pix, Superchat, fazendo super live deles, quantos deles colocaram o pé na rua, na periferia e foram ajudar a população pobre? Por que ficar falando igual um intelectual conservador inglês, tomando chazinho com o dedo assim? Cara, é muito fácil. Ficar, por exemplo, falando de Edmund Burke, Horace Scruton e outros autores conservadores, cara. Ou alguns falando de Mises e liberalismo. Cara, é uma bolha. É uma bolha. E a esquerda, cara, a esquerda não tem medo de sujar a mão. Eu vi alguns trabalhos da Tabata Amaral e entre outros, cara, na periferia, distribuindo marmita e tal. E a direita brasileira. Desculpem aqui, corto meio raciocínio, mas eu pausei a tempo. Mas assim, cara, é uma bolha. A direita brasileira se tornou-se uma bolha, a direita brasileira na internet. Porque a população, a povão, cara, eles não aceitam as pautas da esquerda, sobretudo, mas o discurso político do PT, cara, do PT, da esquerda, sempre foi atrativo. Entendeu? Essa galera do progressismo, eles estão surfando na onda porque eles são camisinha de comunista. Mas isso aí é outra questão. Isso é outra história. Mas o negócio é o seguinte. Eu acho muito difícil reverter esse quadro pelo Bolsonaro. Entendeu? Muitas coisas foram sem culpa dele. Ele meteu os pés pelas mãos em muitas situações. Outras não foi tanta culpa dele, mas no que ele foi responsável, ele cometeu certos erros que eu acho que foram ruins, porque querendo ou não, a mídia aumenta, a mídia sempre se aproveitou de cada cagada que ele fez, a mídia nunca poupou ele. E você sabe que o lado da mídia sempre foi o Lula, o PT. A maioria ali já era comunista doutrinado antes de entrar na faculdade. Faculdade só reforçou a doutrinação, porque tem gente que fala bem assim, que faculdade te torna comunista. Não, a pessoa já vem doutrinada do ensino médio, cara. Quantos professores... O trabalho de base da esquerda não é doutrinar na faculdade, a pessoa já entra de esquerda na faculdade. Ela já entra do ensino médio. Então não faça ensino médio, você quer ficar sem diploma? Mas enfim, eu já estou ficando prolixo porque eu perdi esse hábito de criar vídeos, né? Eu só tô meio perdido. Então, é o seguinte, eu acho muito difícil. E outra, veja os candidatos que foram eleitos deputados federais. Que legal, a gente elegeu a base da direito caralho, não é? Mas enfim, do PL, Partido Valdemar, né? Da União Brasil, ou entre outros. Cara, vocês conhecem muito bem como foi o primeiro mandato do Lula. Acho que ele não vai se furtar de usar os mesmos meios de cooptar o Congresso e o Senado para fazer o que ele quiser. Você acha mesmo que essa galera aí que veio nessa onda aí, você acha que eles não vão se voltar pro lado do PT quando for conveniente? Tipo, o Romário. Você acha que o Romário ele é realmente fiel ao Bolsonaro? Você acha que a Damares vai ser fiel ao Bolsonaro, entre outros? Só para citar. E olha só, acho que olha só a votação expressiva do Boulos, cara. Entendeu? Tá que algumas pessoas não foram eleitas e reeleitas e eu achei isso de maneira muito satisfatória, tá? Eu achei isso assim maravilhoso, tipo,
Foi um prêmio de consolação, por exemplo, uma deputada como a Alice Silva não ser reeleita. Nossa. Porém, todavia, vai colocar aquele menino cabeça de pica-pau do Nicolas Ferreira. Aquele moleque, é um moleque, cara. Mas enfim, Frota não foi reeleito, Joyce não foi reeleita. Algumas pessoas que tentaram carguinhos não conseguiram, tá? Apesar que eu penso que eles conseguiriam ser menos piores que comunistas, mas a falta de conhecimento e a cabeça de alguns seria tão danoso quanto um esquerdista. Mas enfim, isso é outra discussão. Mas só de, por exemplo, um Lisboa da vida não conseguir um cargo político já me consolou, calentou meu coração, né? Que um cidadão daquele representando a gente no Congresso seria uma extrema piada de mau gosto, né? Mas a gente tem outras piadas de mau gosto, assim. Aqui no meu estado, graças a Deus, o Assir Gurgis não conseguiu reeleição. Entrou um tal de Jaime Bagatoli, que é do partido do Bolsonaro. Mas você acha que essa galera vai ser 100% fiel ao Bolsonaro, cara? Se o Bolsonaro não for reeleito, cara, essa galera, eles vão abraçar o trono. Entendeu? Mas isso eu já falei. Mas o negócio é o seguinte, cara. A galera não tá vendo que é o seguinte, o bolsonarismo tá numa UTI e essa eleição ela provou isso. Porque por mais que se alegue que tem no processo eleitoral não teve uma lisura, mas pera lá, o Bolsonaro não garantiu que as urnas são seguras? E outra, se as urnas fossem de certa forma questionáveis, porque o objetivo era só, por exemplo, não reeleger o Bolsonaro, mas, por exemplo, pender para o lado da esquerda nos outros cargos, porque realmente é meio estranho, entendeu? Mas não adianta você gastar energia tentando se questionar se as urnas são realmente violáveis, se elas são fraudáveis ou não, porque isso é uma perda de tempo. Porque, se não me engano, Stalin já falava, não importa quem vota, importa quem conta os votos. Entendeu? E sabe muito bem quem está cuidando desse negócio aí. Não preciso citar uma pessoa que tem menos cabelo que eu. Esse é o spoiler, né? Entendeu? Então é isso. Não adianta você ficar desprendendo energia dizendo, mas foi isso, foi aquilo. É o seguinte, a gente tem que seguir o nosso caminho. Eu falo isso de maneira individual, tá? Não no sentido coletivo. Porque eu acho que mais importante, a pessoa mais importante depois de Deus, Deus não é uma pessoa, mas a pessoa que você ama depois de Deus é você mesmo. Então, cuide da sua vida, se qualifique, tente o melhor para ti, poupe muito dinheiro, tá? Guarde dinheiro em investimento, em criptomoeda. Embora se você não tenha um conhecimento pleno sobre criptomoeda, faça investimentos com mais segurança, como uma renda fixa, um tesouro direto, para você não perder teu dinheiro. Se você tem um conhecimento de ações ou de criptomoeda e você se sente seguro, vá lá, aplique, guarde dinheiro, poupe dinheiro, assim, porque realmente essas benesses que foram dadas, né, nesses últimos 3 meses, a conta vai chegar agora em 2023. E se entrar um Lula da vida, na cabeça do pessoal, desse pessoal do PT, é ligar a impressora e pegar dinheiro do cu do trabalhador, do povo brasileiro, para pagar as cagadas dos outros países, como sempre foi. E vai sair do teu bolso, entendeu? Então, se guarde nesse sentido. Se poupe dinheiro e tome cuidado. Porque se o Lula entrar, apesar que isso aconteceria com o Bolsonaro no poder, porque com o Bolsonaro no poder aconteceu o que aconteceu, imagine com o Lula no poder.
Então, vai ficar ruim para quem não é de esquerda, vai. Se o bolsonarismo, se o Bolsonaro perder agora, aí que eles vão se sentir à vontade para tentar varrer do mapa quem é apoiador dele. Tá usando meios legais e ilegais. Eles vão fazer isso, eles não vão ter pena dos bolsonaristas, não vão. Eles vão usar meios de tentar punir quem foi, quem fizer manifestação, protesto, por exemplo, se houver o resultado favorável ao Lula. Você pode ter certeza disso, vai acontecer. Vocês podem ter certeza. Agora com o Bolsonaro, cara, não vai acontecer nada. Assim, se preocupe não com o político de que você ama. Se preocupe com você e sua família, cara. Porque o Bolsonaro ele já tem uma família com muito dinheiro. O filho, o Eduardo Bolsonaro, foi reeleito deputado federal, tá? O Flávio Bolsonaro tem mais 4 anos de Senado por foro privilegiado. O Carlos Bolsonaro consegue manter o cargo dele de vereador. Ele tem eleitor para isso no Rio de Janeiro. Então, a filha dele, quando ficar mais velha, vai conseguir entrar na política. Então, se preocupe com você. Porque, de certa forma, o sistema meio que vai dar um prêmio de consolação para ele, livrando ele da cadeia. Entendeu? Até porque não é mais interessante ferrar o Bolsonaro nesse sentido, cara. Não, pra quê? Pra criar uma figura de mártir? Não, eles não precisam disso. Eles já destruindo a imagem dele, moral, já conseguiram e já tá feito, né? Essa é a minha visão. Senão o vídeo vai ficar muito longo e tudo mais. Então eu vou fazer vídeos de outros assuntos, tá? Movimentar mais o canal quando eu puder. Então, valeu, falou!